Mano, que capítulo insano. Kawaki solou Jura, mas o 10 Caldas deixou. E o pior, ele está evoluindo. Boruto revela mais uma extensão de seu Hiraishin. É sério, galera, tem muita coisa rolando nesse capítulo 24 de Boruto Vortex. Por isso, sem perder tempo, bora se surpreender com cada página. Cara, a capa deste capítulo é o Kawaki. E a página inicial já temos um flashback de uma conversa entre o Kawaki e o Boruto, que não tínhamos visto ainda. Do Boruto falando sobre a missão no deserto e que assim que o Amado suspendesse as restrições dele, era pro Kawaki ir ajudar, dar suporte pra Sarada e para os outros, e que ele iria embora assim que o Kawaki chegasse. Mas lembrando, galera, tradução não é oficial, então o contexto pode até mudar. E temos o Kawaki admitindo que o Jura é muito poderoso, e que viu de perto seu poder e que talvez, mesmo todos juntos, não seriam capazes de derrotarem o Jura. E então Boruto dá a ele o símbolo de Konoha e o Kawaki pergunta o que era aquilo. Por isso Boruto explica que não podem derrotar o Jura, não no momento, e que também com o Jura na frente deles é um meio de sobrevivência. A opção realista é fugirem, usando seu Hiraishin, e fala sobre a condição de que eles teriam que se teleportar a longa distância, que precisa marcar o seu metal. Por isso que sozinho não conseguiria fazer isso enquanto lutasse contra o Jura, e com o Kawaki dando tempo seria mais fácil. Nisso voltamos para a batalha, onde o Jura está indo de cabeça para cima do Kawaki, já lançando ali Judama, e Kawaki absorve na mesma hora. Foi como eu comentei com vocês várias vezes aqui no canal, galera, e era até tipo assim uma pauta de discussão, se o Karma tinha essa capacidade de absorver um Abujudama, e mó galera já discordaram disso, porque sim, é um absurdo mesmo o Karma ter esse poder. Afinal, estamos falando de uma bomba biju, mas é puro chakra, então facilmente é absorvido. Porém, na mesma hora que o Kawaki pega toda aquela energia pra ele, vemos o Boruto se segurando pra não deixar o Momoshiki sair. E logo em seguida, o Jura já está atrás do Kawaki, que ataca com o dedo do meio tentando imitar o Kakashi. Mas o Kawaki é muito rápido e se diminui ali de tamanho e já lança a pedrada, digo, os cubos sensoriais gigantes. Só que o Jura ataca a Bijudama em um deles e parece até que, tipo, partiu. Enquanto isso, sem nem deixar o Jura ter folga, o Kawaki aparece na frente dele e mete a garra nele, taca de novo os cubos gigantes. E o Boruto só vendo aqui, observando os eventos canônicos. Sério, parece que eu tô vendo ali o Ishiki lutar. Insano mesmo. Em seguida, o Kawaki já está atrás do Jura e agarra ele com força máxima e arremessa ele como se não fosse nada. Mas o Jura reage como se não fosse nada também. E em questão de segundos, já aparece tentando enfiar o dedo no Kawaki, que segura o dedo dele com o seu bastão e gira o bastão também. Mas o Jura baixa, tenta dar uma dedada ali no Kawaki de novo, porém o moleque consegue rebater o ataque dele e já enfia o bastão no abdômen do Jura. Mano, isso aqui tá incrível. Imagina no anime, animado mesmo. Se eu fosse rico, eu pagaria pro animador ainda, hein? Animar essa batalha só pra assistir antes. E olha isso, o Kawaki destrói o abdômen do Jura e em seguida faz vários movimentos iguais, perfurando ele com tanta força que remessa o Jura contra várias rochas. E vemos aqui o Boruto com o Karma ativado, dá a entender que ele diz que está tudo bem e começa ali a desativar a marca, não por conta própria, e sim por causa do Kawaki que desativou o Karma dele. E foi em direção ao Jura caído, cheio de buracos, que o Kawaki fez com seu bastão. E o mais interessante nisso também é o Amado e a Sumire assistindo aqui como se fosse tipo assim, uma cena de um filme. E a Sumire acha que assim eles vão vencer, mas na mesma hora o Jura tira um livro ali através da roupa dele, e ao invés de ficar com cara de derrotado ou de dor nessa situação que ele estava, o Jura simplesmente começa a falar sobre umas coisas ali com o livro aberto, e fala que, como esperado, a habilidade de combate do Kawaki agora está muito além do que costumava ser, e se perguntou como ele tinha ganhado tanto poder em tão pouco tempo, não só ele, mas também a Himawari. O Jura fez ali uma observação de que, olhando para os eventos anteriores, o sacrifício do Inoji Manaka desencadeou tudo isso, e mencionou até a Sarada que ela também despertou um poder repentinamente e derrotou seu aliado sem menor dificuldade. A Sumire, na hora, tipo assim, ouvindo tudo aquilo, ficou muito surpreendida, pensando como assim, a Sarada com um novo poder e derrotou um novo Shinju. O Jura continuou falando, dizendo que ambos são extraordinários, algo que não tem como se explicar por meios normais. Porém, essa era apenas a opinião pessoal dele, mas que não tinha como ignorar que tem algo que conecta tudo. E o Jura então presume que o Kawaki chamaria isso de amor, dado as pesquisas mais calorosas que ele andou fazendo. Essa condição é a fraqueza dos humanos, mas, ao mesmo tempo, é o que leva à evolução, e pergunta pro Kawaki também o que ele achava sobre tudo isso. E termina falando, me dê sua opinião sincera, Kawaki. E como um cara educado, como vocês sabem, e ama falar sobre os seus sentimentos, o Kawaki responde com palavras do tipo bem calorosas também, falando pro Jura que ele é uma praga detestável. Com as suas ações, ele explodiu o Jura totalmente. Ou é o que o Kawaki pensou na hora, porque no meio da explosão surge algo novo. Várias raízes de árvores surgem e vemos então essas raízes saindo do corpo do Jura, saindo dos machucados dele. Até a perna dele aqui, que tinha sido cortada, cresceu raízes. E através do seu Rinnegan, que tava ali um buraco, saiu raízes também e se regenerou. Finalmente, né, galera? Eu estava esperando por essa cura dele, mas não desse tipo, porque olha só a aura do carequinho aqui. Quem disse, né, que carecas não tem aura? O que ele não tem de cabelo, tem de postura. O Kimoto fez ele mó marrento aqui, sentado na madeira e sem nenhum arranhão. Nem
parece que lutou e levou vários golpes, e dizendo que nunca passou pela cabeça dele de que o Kawaki viria ajudar o Boruto. Afinal, só tem uma coisa no mundo que o Kawaki quer proteger, e que pode ser o Naruto, e mais ninguém. E começou com aqueles papos que foi visitar o Naruto em Konoha, que a gente sabe que não foi, né? Ele foi comer o Naruto. E o Jura continuou dizendo que achou que o Naruto tinha morrido, mas agora, olhando para os olhos do Kawaki, ele tem certeza que o Naruto está vivo. E então provoca o Kawaki falando, acertei em cheio, né não? E que o Kawaki era fácil de ler, afinal os dois são péssimos mentirosos. Por isso foi em frente e falou sobre o Naruto para provocar ele. E aqui o Jura revela uma parada que eu discuti muito aqui no canal com vocês na época, que o Jura tinha lá se despertado, quando ele foi atrás do Naruto. O Jura disse que queria o Naruto porque tinha ouvido dizer que ele havia se conectado com várias bestas de caudas, e acredita que o amor foi o ponto crucial para isso, e que não conseguia parar de pensar nisso. Lembrando, galera, a tradução não é oficial, essa parte é bom vocês lerem até no Manga Plus, pra quando sair lá vocês verem oficial mesmo e não ter tipo nenhum erro ali de contexto. Bom, como o Jura havia dito, ele falou do Naruto para provocar o Kawaki e deu muito certo, porque em seguida o Kawaki partiu pra cima dele, feito maluco, mas antes de chegar nele, o Boruto apareceu impedindo do Kawaki fazer uma burrada, se desculpando pela demora e dizendo que estava tudo pronto, já havia fixado o símbolo. E cara, o Jura só de boa aqui, observando os dois. Sério, esse carequinha aqui tá sendo o melhor vilão e mais bem construído de Boruto. Isso que está sendo desenvolvido ainda. E Kawaki tira a mão do Boruto de seu ombro e diz para esperar um pouco. E fala pro Jura escutar com atenção que ele não ligava para o papo de amor, nem nada sobre isso. Diz também que os instintos do Jura em mirar no sétimo, ele dava os créditos, mas não era para entender mal, pois um dia iria matar ele. Jura sem menor preocupação nenhuma responde que era interessante o que ele tinha dito, que estava grato pela sua sinceridade, e fala também que bom que eles tinham se encontrado, mas que vão se encontrar novamente. E galera, a página 33 é essa. Pelo que o vazador liberou, o Kawaki está simplesmente mostrando o dedo do meio pro Jura. Parece ser muito uma fanart. E então vemos no outro painel o símbolo de metal de Konoha no chão. E a Sarada segue desmaiada até agora. E mano, que sono profundo mesmo, hein? E enquanto a Delta comenta sobre o símbolo do Boruto, que disseram pra eles deixar no chão mesmo, porque se carregar ele, seria mais difícil para o Boruto sentir o chakra dele no metal e usar o Hiraishin. Por isso era melhor se manterem distantes, que seria um saco se alguém pisasse nele. E bem na hora que ela fala isso, o Kawaki aparece pisando na cara do Konohamaru. Mano, que cena engraçada. O Konohamaru estava muito acima do símbolo. E o Kawaki, sem nem desculpar, só fala umas palavras meio que grosseiras no estilo dele mesmo, dizendo para o Sarutobi que merda que ele pensava que estava fazendo. O Konohamaru naquela hora, do jeito engraçado, fala que ele deveria dizer isso. Cara, essa é a primeira vez que em Boruto Vortex a gente vê tipo assim uma cena bem engraçada. E o Boruto pergunta pro Konohamaru sobre a fruta, e com a cara toda amassada ele mostra o núcleo. E então o Boruto fala que irão para Konoha. E o painel seguinte, finalmente temos a Ida e o Kajin Koji. E a Ida dizendo ali que estava preocupada e que é um alívio saber que deu tudo certo. Só que o Kajin Koji, para acabar com a felicidade dela, fala que isso mudou o futuro. E também avisa a Ida que o Mamushi está se mexendo para ir atrás dela. E temos também o Jura com o Hidari, que aqui vemos o Hidari com o livro na mão, olhando pro Jura e perguntando pra ele o que ele tinha, se ele estava se sentindo mal. E o Jura responde que o Kawaki elogiou ele. E galera, o Jura está falando daquela parte de quando o Kawaki falou que dava os créditos pra ele por achar que o Naruto estava vivo. Mas o Hidari estraga essa nova emoção que ele estava começando a sentir de felicidade. Então o Hidari diz, escuta só isso, aprendi uma nova palavra, que se encaixa com isso. E o Jura pergunta qual era. E o Hidari diz, nojento pra caramba. Cara, muito igual o Sasuke mesmo. Olha, se não fosse o Sasuke fingindo estar aprendendo algo novo, o Hidari está sendo muito interessante. E o texto lateral diz, Jura só estava feliz por ser elogiado, então Hidari teve que estragar tudo com a nova palavra que aprendeu. Olha, não sei você, cara, mas eu achei este capítulo 10 de 10. Não vou nem comentar ou comparar com os outros capítulos, porque o que a Sarada fez, tudo até agora foi tipo assim, insano. Mas comentem o que você achou e também não se esqueçam que tem muita coisa pra gente comentar a respeito desse mangá. Então até lá, valeu, fui!